Como aproximarmos do trono de Deus. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vemos a cena onde Isaías, em visão, contempla o trono de Deus e um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo quem eles iriam enviar para proclamar o Evangelho em todo o mundo. Então, aconteceu algo seguinte, Isaías estava ali, era um pecador. Quando ele contempla a glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou um pecador e vi a glória de Deus, vou morrer. E se sente indigno. Aí um dos serafins vem, tira uma brasa do altar e coloca sobre sua boca e diz: os seus pecados foram perdoados. A brasa representando Jesus, a glória de todas as criaturas. Então, começa esse diálogo que eu citei. A quem nós enviaremos? Então, primeiro, Isaías se sente perdido, se sente confuso. Ele está no meio de pessoas perfeitas, de seres perfeitos. Só ele era imperfeito, ia morrer. Mas ele está assim desanimado, sem valor. E agora, uma vez perdoado, ele é restaurado. Quando nós somos perdoados, nós somos restaurados. E aí, em condições perfeitas diante de Deus, não diante dos homens, porque nós continuamos imperfeitos. Mas diante de Deus, ele nos considera perfeitos. E ele sentiu isso, que embora não fosse digno, a misericórdia de Deus o elevou até a perfeição. E agora ele quer retribuir. E vendo que Deus precisa que faça algo, e eles estão procurando alguém para fazer uma missão, então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Já não tinha mais medo, já não se via incapacitado, já não tinha medo mais da morte, ele se sentia capacitado por Deus, restaurado, e agora ele poderia pregar o Evangelho. E realmente Deus faz isso conosco hoje. A quem enviarei? Pecador do jeito que nós somos, não temos condições. Precisamos da brasa do altar, ou seja, de Jesus Cristo para nos perdoar. E assim, uma vez perdoados, podemos pregar o Evangelho. Ao nos aproximarmos do trono de Deus, como? Em oração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos ouvindo de Deus, nós estamos diante do trono. E quando nós nos aproximamos do trono divino, nós sentimos que precisamos ser restaurados. Nós sentimos essa necessidade. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. Não queremos ser assim, mas somos. O Espírito Santo nos convenceu que nós não precisamos ser orgulhosos, prepotentes, dizendo: eu tenho a força está dentro de mim. Não. Ele vai dizer: realmente você precisa
nascer de novo. E é nesse momento que Deus quer nos usar. E nos transformamos em pecadores, mas arrependidos e perdoados e redimidos. Nós vamos estudar essa semana que a rebelião humana terminará para sempre. Embora Deus nunca quisesse que o ser humano pecasse, por meio da cruz, ele revelou mais plenamente o seu caráter. Deus pretendia revelar o seu caráter de maneira progressiva, mas de uma maneira extraordinária, ele revela não só ao ser humano, mas diante de toda a criatura, o verdadeiro caráter, extensão do caráter de Deus, que jamais será compreendida totalmente. Na parte de domingo, vemos luzes intensas que revelam imperfeições. Luzes intensas normalmente revelam as imperfeições. Se você está num ambiente que não está muito iluminado, você não vai perceber os detalhes que estão imperfeitos. Vai dar a impressão que tudo está perfeito. Mas quando você liga uma luz forte, você percebe que nem tudo era aquilo que você viu. Você consegue verificar detalhes imperfeitos. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías ciente de seus defeitos. Na hora, ai de mim, estou perdido. Sou um homem impuros, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Se fosse nós, sentiríamos a mesma coisa, indignos, pecadores. E por quê? Porque nós, sendo pecador, o pecado destrói, leva à morte. Mas qual foi o resultado do encontro com Deus? Qual é o resultado do encontro com Deus quando nós nos encontramos com Deus? Nós aceitamos, Ele sempre vem ao nosso encontro. Não é nós que achamos Deus, Deus nos acha. Nós apenas aceitamos ou não. Então, nós vemos aqui em Isaías 6, de 6 a 8, ele diz: estou perdido, sou pecador e vi a glória de Deus. E naquela situação não tinha solução. Ele seria morto pela glória de Deus. Ele não teria condições nem de falar com Deus, nem de ver, nem de ouvir, nada. Mas um dos serafins tocou meus lábios com uma brasa tirada do altar e disse: o teu pecado foi perdoado. Então ouviu o diálogo de Deus: quem irá por nós? E ele, agora transformado, diz: envia-me a mim. Isaías foi purificado e ele estava apto a ficar na presença de Deus agora. E não só ficar, mas fazer uma tarefa para Deus. A palavra serafim significa aquele que queima, é ligado à brasa. Por que ligado à brasa? Ao fogo, ao relâmpago.
porque representa para nós, pecadores, seres finitos, a glória de Deus. Todos os seres humanos, todos os seres criados do universo, proclamam a glória de Deus, têm a glória de Deus, em maior medida ou menor medida, mas todos têm. Quando Adão e Eva foram criados, eles tinham a glória de Deus, eram vestidos com a glória de Deus, e perdeu a glória de Deus depois que pecaram. Precisou de uma roupa de pele para encobrir a vergonha. Agora eles ficaram com vergonha, com medo, sentiram indignos, até de ver e falar com Deus, esconderam, porque não tinham a glória de Deus. Mas todas as criaturas foram criadas originalmente com a glória de Deus. E aqui fala que João era a lâmpada que estava no mundo e que iluminava. Ou seja, ele podia transmitir a glória, embora pecador, mas purificado. Nós também podemos ser luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos iluminar essa glória. Essa luz é a glória de Deus, que mesmo como pecador, ele perdoa, como Isaías, com a brasa do altar, com a glória do altar, e o altar representa o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador que foi Isaías, que realizou uma tarefa semelhante àquelas feitas pelos serafins. Levar a Jesus, pecadores, para serem perdoados e iluminar também. Então vemos na segunda-feira 2 querubins, guardiões das coisas sagradas. Os querubins são conhecidos como guardiões das coisas sagradas. Nós vamos ver que 2 querubins e uma espada flamejante, em Gênesis 3:24, estava guardando algo sagrado, que era o jardim do Éden, principalmente a árvore da vida, que é no Oriente, no Leste. Estava ali a árvore da vida, e aquela árvore da vida representava a presença de Deus, o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus ali, dentro do jardim do Éden. Também vemos os 2 querubins na Arca da Aliança, guardando os mandamentos de Deus, no lugar santíssimo, que é o trono de Deus. Êxodo 25:18. São 2 querubins ali, guardiões das coisas sagradas. Em Gênesis 3:21-24, fala qual era a tarefa dos 2 querubins com uma espada flamejante de fogo, representando a glória de Deus, ali no jardim do Éden. E a resposta é guardar o caminho da árvore da vida. Porque Deus foi muito claro. Agora eles são conhecedores do bem e do mal, como nós. Então, para que se tornaram pecadores, não tem mais a glória de Deus. Mas se eles
tiverem acesso à árvore da vida, não vão morrer nunca mais. Vai perpetuar o pecado. Para que isso não ocorra, os dois serafins, os dois querubins, né? Agora estamos falando de querubim. Querubim tinha 4 asas, serafins tinham 6 asas. E eles então vão guardar o caminho da árvore da vida. Ali ninguém pode entrar. Veja que o Éden permaneceu na terra muito depois que o homem foi expulso da terra. E Adão e Eva era permitido ir até ali com seus familiares, e qualquer pessoa, mesmo a raça caída, qualquer pessoa poderia ir, e a população do mundo cresceu rapidamente, iam contemplar o lar da inocência de seus pais. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. E ele ficou muito tempo a árvore da vida, o jardim do Éden aqui na terra. Ali eles renovavam seus votos de obediência, que não iriam transgredir mais. Entretanto, isso não fez eles entrarem no jardim do Éden, porque existem as consequências para as nossas decisões. A consequência da decisão que eles tomaram, foram avisados, vocês não poderão mais usufruir da presença de Deus como vocês estão fazendo hoje. Então, não desobedeçam. Mas eles escolheram, mesmo arrependidos, há esperança para eles, serão salvos pelo nome de Jesus Cristo, mas não poderão, enquanto Jesus não voltar pela segunda vez, adentrar ao jardim do Éden. E na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e nova terra, o jardim do Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então a Bíblia fala que Deus colocou os querubins a leste, no oriente. Gênesis 3, 24. Era ali que estava o tabernáculo de Deus. Os querubins são associados à presença de Deus. Cada vez que fala querubins, não é? São associados à presença de Deus, ao trono de Deus, o lugar em que seu nome é proclamado. Veja que os 24 anciãos estão ali ao redor do trono, diante do trono, e louvavam e declaravam o direito divino de Deus governar o universo, porque tem um motivo, Apocalipse 4:11, porque o Senhor é o Criador. E se você continuar lendo, eles vão também adorar a Jesus. Ele fala Deus Pai, depois a Jesus, porque morreste na cruz para salvar os pecadores. E na terça-feira volta a falar de serafins, como brasas vivas. Querubins são chamados de seres viventes, em Ezequiel 10, 8 a 14. Em algumas traduções, são chamados de animais, erradamente traduzido como animais. Por quê? Porque simbolicamente, diante da missão de cada um, eles simbolizam as tarefas que eles têm que fazer. E mais, eles representam o caráter de Deus nas suas várias fases. Então, como João não tinha como interpretar isso para nós entendermos, ele então
relaciona a animais, com cabeça de animais. Por exemplo, um cordeiro. Quando um dos serafins aparece como cordeiro, rosto de cordeiro, ele está falando sobre Jesus Cristo, que morreu por nós. É uma das facetas do caráter de Deus. Então, esses serafins estão bem diante do trono de Deus, bem perto de Deus. E aí, então, eles vão refletir o caráter de Deus. E se aparece o outro com um rosto de leão, ele está representando o caráter vitorioso de Jesus, o leão da tribo de Judá, e assim por diante. Por isso que algumas Bíblias apresentam esses serafins como animais, erradamente. A tradução correta seriam seres viventes, sem assim traduzir o jeito, o que é inarrável, não é? Então, eles sempre estão ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Em Salmo 18:10, veja que interessante, na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, é descrito que Deus cavalgava um querubim. Você sabe que anjo é a velocidade, né? Quanto mais velocidade, um anjo tem uma velocidade, o querubim e o serafim, cada um mais do que o outro. Então, para dizer a velocidade com que Jesus cavalga, Jesus reina sobre a terra, ele estava montado num querubim. Isso não é literal, né? É simbólico. 2 querubins de ouro com suas asas estendidas, uma em direção à outra, também é descrita na Arca da Aliança. Aqui fala sobre o querubim, né? Começou falando sobre serafins. Em Ezequiel 1,14 diz, qual a semelhança dessas 3 narrativas sobre onde mencionam querubins ou serafins? Eis uma tempestade e no meio 4 seres viventes, aí são serafins, que saíram do meio do fogo com 4 rostos em brasa, como relâmpagos, com seus rostos, né? Como relâmpagos, saindo faísca de fogo. Isaías 6, de 1 a 6, diz, vi o trono de Deus, serafins por cima, 6 asas, que clamavam, Santo, Santo, Santo. E Apocalipse 4, de 1 a 11, diz que estive diante do trono de Deus, diz João. Então nós vimos Ezequiel, Isaías e agora João. Estive diante do trono de Deus, vi 4 seres viventes dando glória a Deus. Santo, Santo, Santo. O Senhor é digno, porque o Senhor é Criador. O povo escolhido não vivia na terra prometida no tempo de Ezequiel, mas no cativeiro babilônico. Então Deus tinha uma mensagem para eles. Os seres viventes de Ezequiel tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes de João, do Apocalipse. Leão, representando o rei, reinando. O boi, representando o sacrifício, a força. A águia, representando a onipresença. E homem, representando a humanidade de Jesus. Veja as 4 características de Deus, do caráter e da imagem de Deus representado pelos querubins.
São chamados de querubins em Ezequiel 10, de 1 a 21. São associados às brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Ou seja, nenhum contradiz o outro. Nem Ezequiel contradiz Isaías, nem Isaías contradiz Ezequiel a João do Apocalipse. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir a sua glória. Tanto a raça humana, feita à imagem de Deus, quanto os seres celestiais que estão ao lado do seu trono. Todos têm a opção de escolher glorificar a Deus iluminar através do caráter de Deus, ou simplesmente viver apartado de Deus. O ser humano escolheu ser apartado de Deus, mas a cruz nos reaproximou. Quando Isaías é chamado até lá, quando João adentra o trono de Deus, são por méritos de Jesus Cristo. Hoje temos esse mérito. Aproximemos com perfeição, aproximemos com coragem, melhor dizendo, com coragem, diante do trono de Deus. Nós devemos nos aproximar do trono de Deus, mas isso é uma escolha que Deus espera de cada um. Dá-me, filho meu, o teu coração.